hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Há um peso quase invisível que carregamos. Não é o peso do mundo, mas o da nossa própria certeza. Aquele conforto, suave e traiçoeiro, que nos diz que já sabemos o suficiente, que as respostas que temos são as únicas possíveis. Mas o que acontece quando essa certeza se estilhaça? Quando o chão sob os seus pés, feito de convicções antigas, começa a tremer? É um tremor que muitos de vocês conhecem, uma inquietação que sussurra: será que estou vendo a verdade? Ou apenas uma sombra dela? Essa sensação de estar soterrado por informações conflitantes, a paralisia diante de decisões, porque o que antes era sólido, agora é líquido. É um grito silencioso da alma. É o medo de ser pego em falsas verdades. A angústia de não ter um norte claro num oceano de vozes. E, talvez, o mais doloroso, a sensação de que desafiar o que sempre aceitamos pode nos deixar desamparados, sozinhos. A verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. Como Arthur Schopenhauer nos convidou a refletir. O mundo é, em grande parte, a nossa representação. Um véu tecido meticulosamente por nossas percepções, nossas experiências e, acima do tudo, pelas crenças que herdamos ou aceitamos sem questionar. Mas e se esse véu, que parece nos proteger, for na verdade uma grade, uma cela confortável? Sim, mas ainda assim, uma prisão para o intelecto. A dor silenciosa da conformidade intelectual é o medo de desconstruir o que foi construído por outros, de desfazer os nós que nos amarram a uma visão de mundo que talvez nem seja a nossa. Este vídeo não é sobre o que pensar. Noah Sabra. Trocar uma doutrina por outra, uma certeza por uma nova, é, antes de tudo, sobre como pensar. É sobre reanimar a chama do questionamento, a curiosidade inata que a vida, muitas vezes, nos convence a silenciar. Sócrates, há milênios, já nos dava as ferramentas para essa liberdade intelectual. Ele nos ensinou que a verdadeira sabedoria começa com o reconhecimento da nossa própria ignorância e que a dúvida é o começo da sabedoria. Prepare-se para confrontar a inautenticidade que nasce de crenças não examinadas, aquelas que você carrega, não por convicção, mas por hábito, ou por medo de se destacar. Prepare-se para sentir o poder libertador da dúvida, não como um vazio, mas como um espaço fértil para a construção de um pensamento verdadeiramente seu. Sua jornada começa agora. Você está pronto para questionar tudo e comunicar por si mesmo. A ferida mais profunda que muitos carregam não é a da ignorância, mas a da estagnação intelectual. É a crença perigosa de que já sabemos o suficiente, que nos impede de ir além, de cavar mais fundo na terra da verdade. Sócrates, com sua sabedoria temporal, compreendia que o maior obstáculo ao verdadeiro conhecimento não é a falta do Infermaca, mas a presunção de já possuí-lo. É o conforto ilusório de uma mente cheia, que se recusa a esvaziar para receber o novo, o incômodo, o transformador. Perceba o erro sutil da certeza instantânea, aquela sensação de ter a resposta na ponta da língua, de absorver uma informação e considera lá verdade absoluta. Isso, muitas vezes, não é busca por conhecimento, mas uma forma sofisticada de preguiça intelectual. Nossa mente, viciada na dopamina da confirmação, anseia por validar o que já pensa, recusando o esforço árduo e desconfortável de questionar. É um ciclo vicioso, onde a própria mente se torna a sua confortável prisão. Aqui, então, surge o Elenchus socrático, não como uma arma contra os outros, mas como um espelho implacável
para desmascarar sua própria ilusão de saber. É uma técnica de questionamento persistente e preciso, que cutuca suas convicções mais arraigadas, revelando as inconsistências lógicas que se escondem sob a superfície da sua certeza. É um convite para sentir o desconforto da contradição e, nesse sentir, encontrar a porta para uma compreensão mais autêntica. Porque então, a dúvida metódica não é uma fraqueza, mas a fundação para uma compreensão mais robusta, porque é no vazio da incerteza que a verdadeira sabedoria pode florescer. A transformação real não é adicionar mais opiniões a um vaso já transbordando, mas esvaziar-se, tornar-se um recipiente vazio, pronto para ser preenchido com insights genuínos, nascidos do seu próprio questionamento e não de dogmas alheios. A parábola do caminho do meio do budismo ecoa essa sabedoria antiga. Ela nos ensina a evitar os extremos, nem a rigidez da certeza dogmática, que nos cega para novas verdades, nem o niilismo paralisante, que nos joga no abismo da falta de sentido. O caminho é o equilíbrio na incerteza iluminada. Anda duvida. É uma bússola, não um fardo. Você está pronto para esvaziar-se e realmente começar a ver? Há uma dor que muitos conhecem, mas poucos nomeiam. A da dissonância cognitiva. É aquele desconforto agudo que surge quando suas crenças mais arraigadas colidem violentamente com a realidade, ou com uma nova ideia que se recusa a ser ignorada. É mais fácil, muito mais fácil, desviar o olhar, construir muros ao redor, do que já se acredita, do que enfrentar a verdade incômoda que ameaça desmantelar o seu mundo interno. A verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. Existe um mito perigoso que nos assombra, o de que pensar demais leva à paralisia ou a um cinismo estéril, mas a verdade é o oposto. A fuga do pensamento crítico, a recusa em mergulhar nas águas turvas da dúvida é o que realmente nos paralisa. É isso que nos aprisiona em narrativas alheias, em verdades fabricadas que nos impedem de forjar o nosso próprio caminho. É uma prisão silenciosa, construída pela inércia intelectual. Sócrates, em sua genialidade, desenvolveu a técnica da ironia e maiêutica. Ele não atacava diretamente as crenças de seu interlocutor, mas, com uma falsa modéstia, fazia perguntas que levavam o outro a sentir o próprio embaraço intelectual. Era um choque, sim, mas um choque vital. Esse desconforto forçava a mente a dar à luz suas próprias contradições, transformando o choque inicial em um poderoso catalisador para o autoconhecimento. A dor da revelação era o parto de uma nova compreensão. Pense no fator cortisol e acetilcolina. O leve estresse que surge ao desafiar uma crença, ao sentir o ferrão da cognição libera cortisol, mas ao mesmo tempo, a concentração profunda necessária para esse desafio ativa. Essa combinação é essencial para romper padrões mentais rígidos, para forçar a neuroplasticidade do seu cérebro e, assim, impulsionar um crescimento real. É como o músculo que dói após o exercício, mas que na dor se fortalece. A história de Jó, na filosofia ocidental, é um eco profundo dessa verdade. Sua fé, inicialmente tão sólida, foi desmantelada pela dor e pela desilusão. A verdade, para Jó, veio na forma de sofrimento extremo, forçando-o a reavaliar cada pilar de seu propósito e de sua realidade. Não foi a anulação de sua fé, mas a sua purificação, o descarte de uma fé cega por uma compreensão mais profunda, mais real. Você está pronto para abraçar o desconforto que precede a clareza? A ferida da conformidade intelectual é sutil, mas profunda. É aquele desejo quase incontrolável de pertencer, dulce hieracito, que nos leva a adotar crenças socialmente aceitas, mesmo que no fundo elas colidam com a nossa intuição mais elementar
ou com a nossa própria lógica. É a voz do grupo que, muitas vezes, silencia a voz da sua própria consciência. Perceba o erro ingênuo de que a maioria está certa, ou que a tradição é sabedoria inquestionável. Isso pode parecer respeito à ancestralidade ou à comunidade, mas na verdade esconde uma aceitação acrítica de narrativas coletivas. É uma forma de bloquear sua autonomia intelectual, de abdicar do seu direito de pensar por si mesmo em favor da paz superficial do consenso. O conforto do rebanho, porém, raramente leva à verdade. Então, proponho um exercício socrático de desobediência intelectual. Identifique uma crença popular, uma daquelas verdades que todos aceitam sem discutir e que você mesmo nunca questionou de fato. Pode ser sobre sucesso, felicidade, moralidade, ou como o mundo deveria ser. Agora, aplique o porquê incessantemente a essa crença, como Sócrates fazia com os dogmas mais arraigados em Atenas. Pergunte: por que acredito nisso? De onde veio essa ideia? Quais são as evidências? E se for o contrário, sinta o desconforto, porque é ali que a liberdade começa. Considere um impacto da dopamina social na sua busca por verdade. A cada vez que você é validado, que suas ideias são aplaudidas pelo grupo, seu cérebro libera dopamina. Essa recompensa, embora agradável, pode sabotar sua capacidade de questionar, de ir contra a corrente. Ela pôde sagalou para a necessidade de desenvolver uma filosofia de vida autêntica, uma que não dependa da aprovação externa, mas da sua própria convicção. A alegoria do rebanho de Nietzsche ressoa aqui com uma força brutal. A massa, ele nos lembra, segue sem questionar, aceitando o caminho mais fácil, o pensamento comum. Mas o indivíduo que se atreve a pensar por si, que rompe com a mediocridade do pensamento coletivo, esse forja seu próprio valor, sua própria verdade. Ele não busca a validação do rebanho, mas a autenticidade de sua própria existência. Você está pronto para sair do eco e encontrar sua própria voz? Existe uma dor profunda, a da vulnerabilidade intelectual. É o temor de não ter todas as respostas, de se sentir perdido em meio à vastidão da incerteza. E é esse medo que nos impulsiona a buscar desesperadamente por certezas fabricadas. Preferimos a ilusão de um chão firme à vertigem do desconhecido, mesmo que esse chão seja construído sobre areia movediça. Perceba o mito que nos acorrenta, o de que a dúvida é um inimigo a ser evitado e que a certeza é sempre o estado mais desejável. Isso pode parecer uma busca por segurança, mas é na verdade um disfarce para o medo do desconhecido e da complexidade da vida. É a mente se recusando a expandir, a aceitar que o universo é muito maior e mais misterioso do que nossas pequenas verdades. Sócrates nos presenteou com a sabedoria da ignorância. Ele nos ensinou que reconhecer o que você não sabe não é um sinal de fraqueza, mas o primeiro e mais crucial passo para o verdadeiro aprendizado. É a humildade intelectual que permite a construção de uma base de conhecimento mais sólida, mais autêntica, porque ela nasce da honestidade com a sua própria mente. A dúvida é o começo da sabedoria. No entanto, é preciso ter atenção para não cair na armadilha da paralisia analítica. Quando o questionamento se torna um fim em si mesmo, sem resolução, ele pode levar à exaustão emocional. Nos ensina que a dúvida é uma ferramenta, um bisturi, para dissecar as falsas crenças, não um estado permanente de inação. Ela deve impulsionar a busca, não a estagnação. O conceito taoísta do vazio produtivo ressoa profundamente aqui. A ausência de certezas absolutas não é um vácuo a ser preenchido a qualquer custo, mas um espaço sagrado para a criatividade, a adaptabilidade e a verdadeira sabedoria que surge da não-mente, da aceitação do fluxo e da impermanência. É no vazio
que novas formas podem surgir. Você está pronto para abraçar o que não sabe e descobrir a liberdade que ele oferece. Há uma ferida que sangra silenciosamente na alma de muitos. A inautenticidade existencial é a sensação pungente de viver uma vida que no fundo não é sua. Uma vida baseada em crenças que nunca foram forjadas por você, mas sim impostas ou absorvidas passivamente, como um eco distante que você aceitou como sua própria voz. É o preço da ignorância voluntária, de uma vida não examinada. Perceba, o erro fatal de buscar respostas existenciais em fontes superficiais, em dogmas prontos, em clichês vazios que prometem soluções instantâneas, como biscoitos da sorte filosóficos. Isso é uma fuga do rigor, da profundidade que o pensamento filosófico exige. A verdade raramente é uma pílula doce. Muitas vezes é um elixir amargo, mas que cura. Agora, aplique uma técnica de 3 passos inspirada no método socrático. Aos seus próprios dilemas pessoais, aqueles que o atormentam na calada da noite. Primeiro, defina o problema com clareza brutal. Não o que você acha que é, mas o que realmente é. Segundo, questione suas premissas. Por que você acredita que esse é um problema? Quais são as suposições subjacentes às suas emoções e pensamentos sobre ele? E terceiro, busque a contradição, onde suas crenças sobre o problema se chocam com a realidade ou com outras de suas convicções. Nesse processo de desconstrução, você revelará verdades ocultas sobre suas escolhas, seus relacionamentos e até mesmo sobre o seu propósito. É preciso reconhecer que a capacidade de questionar suas próprias suposições é sabotada quando você toca em verdades não confessadas. Aqueles medos intelectuais que você esconde, os apegos emocionais a certas narrativas que lhe trazem conforto, mesmo que sejam falsas. Esses são os grilhões invisíveis que o impedem de ver a verdade plena. O mito do Sísifo de Camus ecoa essa luta. A vida pode de fato parecer absurda, uma pedra que empurramos morro acima apenas para a viela rolar novamente. Mas, OATODA, questionar, de empurrar a pedra da sua existência com consciência e revolta contra o absurdo, é o que confere significado e dignidade à sua jornada. Não é a promessa de um fim, mas a beleza do próprio esforço de compreender. Forecast on. Pronto para empurrar sua própria pedra com os olhos abertos? Chegamos ao fim de mais um mergulho nas profundezas da mente, mas a jornada, a verdadeira jornada, mal começou. Aquele peso inicial, a certeza que aprisiona, a dor de viver uma vida não examinada, menos tudo isso pode ser transmutado. Não um fim, mas um convite a um contínuo despertar, como Friedrich Nietzsche nos desafiou. A vida é um convite a tornar-nos quem somos, e essa verdadeira liberdade, a autenticidade que tanto ansiamos, não surge da aceitação cega de verdades alheias, mas da coragem indômita de questionar tudo, a começar por nós mesmos. É na forja da dúvida que criamos nossos próprios valores, nossa própria bússola interna. Em vez de seguir mapas desenhados por outros, as 5 estratégias de Sócrates que exploramos, o desmascarar do mito da verdade absoluta, ou do ferrão da cognição, a desobediência intelectual ao consenso, a superação do medo do vazio e o confronto com o preço da vida não examinada, não são meros truques filosóficos, são um convite à revolução interior, um mapa para navegar a complexidade do mundo com clareza, autonomia e uma profunda intimidade com a sua própria verdade. Lembre-se, a jornada de desafiar suas crenças é contínua. Cada dúvida que você acolhe é uma porta que se abre para um novo horizonte. Cada desconforto que você sente ao questionar algo arraigado
É um degrau que o eleva a uma compreensão mais profunda. É um processo de lapidação constante, onde a mente se torna mais afiada, mais resilient, mais livre. Beyond certainty lies true understanding. O campo de batalha, afinal, não está lá fora, nas redes sociais ou nos debates intermináveis. Ele está na sua própria mente, no espaço entre o que você acredita e o que você realmente sabe. E a vitória não é ter todas as respostas, mas ter a coragem de fazer as perguntas certas. Qual crença, qual daquelas verdades confortáveis que você carrega, você está pronto para desmascarar hoje? Sua liberdade está à espera desse questionamento.